Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio. Oi, medrosos, sou o Michael Gomes. Antes da gente começar, já vai nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal, no nosso Face e Insta. Toda semana a gente está postando vídeo para vocês, postando, interagindo com a galera. E se você quiser mandar o seu relato, manda para o nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para ajudar nosso projeto, também pelo e-mail, mentesemedos@gmail.com. Antes da gente começar, eu queria agradecer o pessoal do YouTube que comenta, que participa, que fica ali com a gente. Muito obrigada. A gente sempre está de olho em vocês e é muito legal ter esse retorno. Então, hoje, qual que é o nosso tema, Mar? São os Nephilims. Os Néfilins, eu adoro o assunto de Néfilins. Primeiro porque envolve uma coisa bem mística, né? Que é o envolvimento dos anjos, que não são qualquer anjos, tá? Estamos falando de anjos caídos. São as mulheres. Existem textos apócrifos que descrevem os Néfilins, né, na história, e tem algumas passagens, poucas passagens pela Bíblia também. O que acontece? Esses textos apócrifos, eles foram retirados da Bíblia, né, não foram incluídos, porque ali, naquele momento, não foi interessante, né, para o rei Constantino pegar e incluir esses textos. Então hoje a gente vai abordar um pouco desse assunto e ver como que é interessante esse universo, como é místico também. Para começar, a gente vai falar o que eles são, né? Os Néfilins, eles eram gigantes e falam que eles eram gigantes violentos que nasceram dessa união entre os anjos, né, que seriam os anjos caídos, e as mulheres. Eles remetem a essa época anterior a Noé. Então, assim, a gente tem a ideia de que aconteceu o dilúvio. A consequência do dilúvio foi por causa dos anjos caídos, e a gente vai abordar um pouco mais. O que significa essa palavra, né, Nefilins? O significado deles é um substantivo masculino, né, de seres gigantescos que descendem, né, dessa união espiritual, carnal. E eles viveram nesse tempo pré-diluviano e ficaram conhecidos pelos seus feitos históricos. Eles são relatados tanto que, assim, existem divergências na tradução. Eles podem ser relatados tanto como gigantes mesmo, tipo, pessoas altas, pessoas de mais de 3 metros, tem até passagens que falam de pessoas com 5 metros, por aí. Mas também existe uma tradução falando deles como gigantes no sentido de guerreiros gigantes, lutadores, grandes homens. Então, assim, fica bem dúbia essa tradução. E eu fico pensando, né, nessa parte da tradução, porque naquela época era muito, assim, o homem, né, no caso, que era visto como um gigante, ele podia ser um general de um exército, guerreiro de várias batalhas que cresceu dentro do exército e não necessariamente ele é grande por ser alto, forte. Não, ele Um grande homem, né, é assim, no sentido de grandeza de pessoa. E também remete muito à questão que nessa época já tinha a questão dos soldados romanos, né? Então eles também se referiam muito a essa questão dos soldados que comandavam as tropas, tudo como grandes homens, gigantes. Então, assim, pode dar margem à interpretação, sim, por que não, né? Eu lembro até daquele filme 300, que são 300 guerreiros que eles lutam contra De 3 exércitos. mil, só 300 ali. E Seriam aí, grandes homens, seriam sim. considerados, sim, com certeza. E tem os Néfilins, segundo a Bíblia, né? A Bíblia diz que os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. Em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Esses filhos de Deus eram, na verdade, anjos que se voltaram contra Deus. Eles abandonaram sua própria morada correta no céu, se materializaram em corpos humanos, tomaram como esposa todas as que escolheram. Judas 6 e Gênesis capítulo 6, versículo 2. A palavra Néfilins aparece apenas 2 vezes na Bíblia. O texto bíblico diz: ora, naquele tempo havia Néfilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes
homens de renome na antiguidade. Gênesis capítulo 6, versículo 4. É o que dá a interpretar, que poderiam também ser grandes guerreiros, né? Eu acho que esse trecho, ele deixa isso mais nítido. Pra mim, eu levo mais pra esse lado mesmo de um grande guerreiro do que um gigante, literalmente. Os filhos que nasceram dessa união desnatural não eram pessoas normais. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Os Néfilis eram valentões gigantes, tiranos, que encheram a terra de violência. Gênesis capítulo 6, versículo 13. A Bíblia fala deles como os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Eles deixaram uma herança de violência e medo. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Números capítulo 13, versículo 33b. A segunda referência aos Néfilis ocorre em Números 13. O escritor bíblico escreve: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigante. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos nossos olhos. Números 13, 33. Aí você vê, né, que aí dá uma referência de realmente uma pessoa grande em tamanho, né, porque mostra, faz essa referência, como eles eram pequenos como gafanhotos, né, como se fossem insetos perto dessas pessoas, desses gigantes. Não, eu fico imaginando, né, assim, você deixa a mente levar, tem essas histórias, tipo, O Senhor dos Anéis, que tem gigantes, essas histórias... Não, a história inteira sempre tem, né? Eles sempre colocam os gigantes, assim, sempre teve. E falam, né, que alguns arqueólogos chegaram a achar alguns ossos maiores que o normal, tudo, mas ainda é questionável essa questão. Aí eu fico pensando, imagina um exército de gigantes, sendo literalmente gigante, né? Mais fortes, mais... provavelmente mais espertos, dependendo da... se for verdade, né, tudo isso que a gente... Porque eles devem adquirir algum conhecimento maior, assim... Ser mais inteligente que um humano normal. Filhos de humanos e não de metade anjo e metade humano, né? Você levantando essa questão me faz pensar assim, se a gente tem uma questão genética que fala, por exemplo, se a pessoa ela pega características genéticas, né? Por exemplo, até a psicopatia ela pode passar geneticamente, sim. Então, assim, se você tem algum antepassado que já teve um problema, tá ali, tipo, doenças, até o Alzheimer, tem várias doenças aí que são, né, passadas de genética, então por que não? E falam que esse conhecimento, essa ideia dos anjos caídos, né, eles adquiriram essa impureza muito forte, né, a partir do momento que eles viraram anjos caídos, então eles passaram isso para uma genética dos filhos dele. E quando eles vieram para a Terra, quando eles nasceram e cresceram aqui, falam que eles destruíam tudo e eles aniquilavam, assim, eles tinham uma maldade. E aí a gente até para pensar, nossa, será que então hoje a gente tem pessoas, essa maldade será que vem disso, sabe? Porque parece que os humanos não eram assim, foi uma diferença entre as raças mesmo. Então eu fico super curiosa, eu sempre fico me questionando, será que hoje a gente vê essas coisas? Porque sobreviveram ao dilúvio, pelo que, né, tá escrito, tudo, eles sobreviveram. E aí a gente levanta se é uma questão de fato, né? Que Deus trouxe um dilúvio global para destruir aquele mundo violento que estava tendo, e os Néfilins, eles foram exterminados, né, junto com todas as pessoas más. Com todas as pessoas más não, né, com todo mundo, porque, né, pelo que descreve na Bíblia, só Noé e a família dele sobreviveu ali. Por outro lado, né, a família de Noé, eles agradavam Deus e eles foram, né, os únicos que sobreviveram, mas parece que não, parece que realmente teve um ou outro ali que sobreviveu e ainda assim eles tiveram os descendentes dos Néfilins, né, depois disso. E aí levanta um mito também, né, se os Néfilins eles tinham esses pais que eram humanos ou não. E aí a gente questiona a identidade, né, dos filhos verdadeiros de Deus, quando fala em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Quem são os filhos verdadeiros de Deus, afinal de contas? O que eles querem dizer com isso, sabe?
é uma coisa que a gente fica se questionando, até porque a linguagem era totalmente diferente naquela época. Tem, como a gente já falou em outros episódios relacionados a anjos, a demônios, tem essa coisa de, vamos supor, anjos serem tratados como dragões, demônios como serpentes, animalescos, assim. E tem várias outras coisas, né, como essa dos Nephilims, metade anjo, metade humano. Que a gente fica, eu pelo menos, né, fico me perguntando se em algum ponto teve essa mudança, né, nos textos, ao decorrer dos séculos, né? Sim, é. E eu acho interessante também que fala assim que eles abandonaram, né, a sua forma, né, original, e eles se adaptaram à forma daqui, né, da Terra, como se homens fossem. Então, assim, eu acho que também ficaria meio difícil das pessoas ali saberem quem é, quem não é. Aí esse já é uma passagem do livro de Judas, né? Mas você vê, tem um pouquinho de... em cada passagem tem um pouquinho, né, que eles levantam essa questão. Mas o mais forte eu acho que é realmente do livro de Enoque. Mas curioso, porque tantas pessoas escreveram falando sobre ele, sabe? Alguma coisa teve. Essa parte de se esconder é inteligente, né? Porque se você está sendo caçado, como os Nephilims foram, me remete até essa coisa meio de vampiro, porque tem essa história, vampiro não sai durante o sol, vampiro não tem reflexo, e tipo, vamos supor, pode ser coisas criadas para eles conseguirem se infiltrar, assim, passar como normal, né? Não precisar. Eles colocam essa mentira como se fosse uma verdade para passar como normal, né? E tem um mito, né? Que os Néfilis são anjos decaídos. Fato, o contexto de Gênesis capítulo 6, versículo 4 indica que os Néfilins não eram anjos, mas sim filhos que nasceram de relações sexuais entre anjos materializados e mulheres. Depois que os anjos tomaram como esposa todas as que escolheram, Jeová disse que em 120 anos ele iria agir contra aquele mundo mau. Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 3. O relato conta que naqueles dias os anjos materializados continuaram a ter relações com as filhas dos homens e deram origem aos valentes dos tempos antigos, os Néfilins. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Nephilim vem de uma palavra hebraica que possivelmente significa derrubadores. A obra de estudo de palavras do Velho Testamento em inglês, de William Wilson, diz que a palavra se refere àqueles que caíam sobre os homens com violência para roubar e os derrubavam. Os espiões israelitas citados em Números 13:33 aparentemente vieram de pessoas que tinham um tamanho que os faz lembrar dos relatos dos Néfilins. Os Néfilins já tinham morrido há centenas de anos. Gênesis capítulo 7, versículo 21 ao 23. A impressão de que foi uma história que foi passada de pai para filho, sabe? De gerações a gerações. Eu acho muito interessante essa questão dos guerreiros, eles sempre citam, né? Não tem como. Eu acho que de qualquer forma, se existe um gigante, ele já ia ser predestinado também a ser um guerreiro, inevitavelmente. E tem essa passagem, né, de história de guerreiro para guerreiro, tendo a sua tribo, vamos supor, o seu grupo, o seu exército, e você... eu acho que até hoje né, a gente, esse negócio mais de homem, assim, de passar coisas
grandiosas para as próximas gerações. É uma coisa que eu acho que antigamente deveria ser bem mais forte, né? Principalmente nessa época. Até porque as pessoas ali não eram todos que sabiam ler e escrever, né? Eram raríssimas, pouquíssimas as pessoas que tinham esse privilégio. E o que me chamou a atenção também de tudo isso é porque são várias passagens, foram vários escritores de diferentes épocas que escreveram sobre isso, né? Então eles tiveram conhecimentos, eles beberam de fontes diversas, assim, por um acaso elas se coincidem e entram em um contexto só. E um outro que eu tenho aqui, é o livro que eu acho mais interessante de todos os livros apócrifos, que é o livro de Enoque. O livro de Enoque, ele descreve muito bem a história tanto dos anjos caídos, como é que foi que eles caíram, como que foi esse contexto deles, e a subsequência, né, que foi a geração desses anjos que vieram para a Terra, que abandonaram o reino dos céus, né, ali pela liderança do Lúcifer, como a gente falou lá no episódio do Lúcifer. Então, eles se envolvem. E o livro de Enoque, ele descreve na primeira parte essa queda dos anjos vigilantes, que eram os anjos que geravam os híbridos, né, esses humanos angelicais, no caso, né. E o restante do livro, ele descreve a visita de Enoque no céu, de uma forma, como se fosse uma forma de viagem que ele fez. E viagem, ela se mistura entre viagem, visões, sonhos e revelações apocalípticas. O livro de Enoque, ele relata como os anjos chamados sentinelas tornaram as mulheres como suas esposas, né? E eles geraram esses filhos. Ele fala como que eles se encantaram por essas mulheres. É uma descrição muito bacana quando a gente lê. Esses gigantes, eles são descritos, como a gente falou, como que guerreiros corajosos. Então, assim, a gente sempre vai ficar na dúvida, né, sobre essa questão. E no capítulo 7 do livro, Enoque começa a narrar o mesmo fato que existe em Gênesis 6. Os anjos viram que as mulheres da terra eram bonitas e quiseram manter relações sexuais com elas. Esses anjos fazem um juramento que não irão voltar atrás em suas palavras. No total eram 200 anjos. Então eles tomaram esposas para si e as ensinaram sortilégios, encantamentos e divisões de raízes e árvores. As mulheres conceberam e geraram gigantes. Existe um texto em grego que diz que existiam 3 raças de gigantes: os grandes gigantes, os Nafelim e os Eliode. Os Nafelim mataram todos e sobreviveram. Eles comiam tudo que o humano produziu e se tornaram impossíveis de serem alimentados. Então voltaram-se contra os homens a fim de os devorarem e também contra todos os animais. Isso daqui já me remete a uma ideia. Essa ideia também me remete à questão desses textos gregos antigos, que se você parar para ver também, ó, Zeus, todos os deuses antigos, eles se relacionavam com mulheres humanas, e eles tinham aqueles filhos que eles chamavam, tipo, os bastardos ali, no caso, por exemplo, Hércules, né, ele era um filho bastardo, ele era filho de uma humana com Zeus. E assim, na história grega, a gente vê na mitologia grega, eu acho que praticamente todos, né, se não todos, se envolviam com mulheres humanas, e esses filhos, eles não eram os deuses, mas eles eram considerados os semideuses, e eu acho que entra numa semelhança muito grande aí. Só que aí eles têm superpoderes, né? Eles têm aquela questão força sobrenatural, inteligência, eles são sagazes, então eles têm toda uma diferença com relação aos humanos. Só que os gigantes também, eu não sei se é por causa do que a gente vê muito de Hollywood, mas eu sempre tenho aquela ideia do gigante bobão, sabe? Igual teve até o Game of Thrones. Eles tinham os gigantes no Game of Thrones, só que eram aqueles grandões bobos, assim, como se eles fossem alienados. Então, e aqui já mostra tipo, um Nephilim mais diferente, né? Mais esperto, tudo, mas com aquela sede de sangue, destruição, como se eles não pensassem em ninguém. Justamente por causa dessa questão, né, de origem genética que eles têm com os pais deles, que afinal de contas não deixam de ser os anjos caídos, né? Se a gente parar pra ver. E aí eu fico pensando na diferença entre os anjos caídos e os demônios, sabe? Porque é diferente. Os demônios é os que vieram depois dos anjos caídos, né? Que foram que eles produziram ali.
Então, assim, os Nefilim, eles ainda são filhos de anjos, né? Então, e eu acho muita coincidência essa questão da mitologia grega também dos filhos dos deuses, né? Que eles eram mais fortes, eles sempre eram mais do que nós. E no capítulo 7, ainda no versículo 1, e aconteceu, depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos do céu, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas para progenie dos homens e geremos filhos. Então seu líder Samiasa disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos. E amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram ou uniram por mútuo juramento. Todo seu número era 200. Estes são os nomes de seus chefes: Samiasa, que era o líder, Uracabaramel, Aquibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azequel, Saraquenial, Azael, Armers, Batraal, Anané, Zaveb, Samsavel, Ertael, Turel, Iomiael e Arazial. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitariam, ensinando-lhe sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Essa parte eu acho muito interessante do livro de Enoque, porque eles começam a descrever, né, essa coisa do anjo, né, do Samiasa, que ele se encantou pelas mulheres, ele já estava decidido que ele ia se envolver, só que você viu como ele é, né, ele falou para os outros anjos, falou assim, eu temo que só eu que vou sofrer por esse crime, porque assim, ele já sabia que não era possível eles se envolverem com as mulheres. Quando ele fez isso, ele sabia o que ele estava fazendo, e os outros anjos todos deram as mãos, um pacto, né, um símbolo ali, falando que não, que todos iriam sofrer aquela mesma penitência juntos. Eu achei muito interessante essa passagem do livro de Enoque. É bastante interessante. E no capítulo 8 também, né, ele fala assim que o Azaziel, que é um dos anjos caídos, ele também ensinou os homens algumas coisas que a gente sabe, né, maquiagem, coisas de guerra. Então, assim, também foi um dos motivos que Deus ficou ali com raiva, porque eles começaram a ensinar ensinamentos que não eram, né, possíveis pra gente. Eles passaram ensinamentos proibidos. E no capítulo 9, tem a ideia de que o anjo Miguel e o anjo Gabriel, aí fala assim, o anjo Miguel, o anjo Gabriel, o anjo Rafael, Suriel e Uriel olharam para baixo, né, dos céus, e eles viram uma quantidade de sangue que era derramada na terra, e toda a iniquidade que era praticada sobre ela, e disseram um para o outro, esta é a voz dos seus clamores, ou seja, né, tipo, eles estavam olhando lá do céu para a terra, as pessoas estavam suplicando em orações, e eles estavam vendo ali uma destruição. Então todos os anjos se reuniram, tipo aquela fofoquinha, ó, vocês estão vendo que tá rolando? E aí fala assim, ó, tu viste que o Azaziel tem feito? Como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra e tem aberto o mundo de todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Ele fala que Samiasa também tem ensinado sortilégios para quem tu deste, né, autoridade sobre aqueles que são associados contigo. Então,
o Samiás ele estava ensinando segredos que eram dos céus, que são as coisas que a gente conhece hoje, né? Que é astrologia, assim, eles diferenciam no livro vários critérios de ensinamento. Eles falam também que, além disso, né, ele se encantou pelas mulheres e contaminou todo mundo. E fala que as mulheres igualmente têm gerado esses gigantes e assim toda a terra tem se enchido de sangue e iniquidade. Assim, aí mostra já aquela parte do céu, como é que o que o céu estava olhando. Então os anjos se reuniam e comentavam o que os anjos vão fazer, vão fofocar, né? Vão lá falar, ó, Deus, está acontecendo isso, aquilo outro. E aí é nessa onda, nessa hora, que que mostra assim, que Deus, né, começou a pensar nessa ideia do dilúvio para aniquilar toda essa raça que estava na Terra. E é uma coisa que eu acho legal, assim, é que você vê que a Terra, os humanos, são uma instituição falida, sabe? Que nunca vai ter jeito, que nunca tem jeito. Teve a Lilith, né? Que foi a primeira mulher que acabou se Mas ela, debandando. a Lilith, ela se você parar para ver, ela até demandou porque ela não tinha referência de humano nenhum para ela. Ela foi a É, primeira, então ela fez o que ela quis, né? Agora os outros humanos eles já tinham referências de como ser humano. mas ao meu ver, né? Tipo, os humanos sempre vão estar errado em algum ponto. E até eu concordo, assim, que estão errado mesmo. Nessa parte. Sempre vai ter alguma coisa que vá acontecer algo, seja um dilúvio, seja guerras que matam milhões, né? É. É uma instituição falida, assim, ao meu ver, né? Sim. E no capítulo 10, então o Altíssimo, grande e santo, falou, e enviou Arsai Alaiur. É um nome complicado, né? Ao É. filho de Lameque. Arsa e Alaiur, no texto em grego, lê-se Uriel. Mais fácil o Uriel. Bem mais fácil. Então explicou a consumação que está prestes a acontecer, pois toda a terra perecerá. As águas do dilúvio virão sobre toda a terra, e todos os que estão nela serão destruídos. E agora ensina-o como ele pode escapar e como sua semente pode permanecer em toda a terra. Novamente o Senhor diz a Rafael, amarra Azaziel, mãos e pés, lança-o na escuridão e, abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele. Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo-o com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre. Cobre sua face para que ele não possa ver a luz. E no grande dia do julgamento lança-o ao fogo. Restaura a terra, a qual os anjos corromperam, e anuncia a vida a ela, para que eu possa recebê-la. Todos os filhos dos homens, sua descendência, não perecerão, em consequência de todo o segredo pelo qual as sentinelas têm destruído, e o que eles ensinaram. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos dos ensinamentos de Azaziel. A ele, portanto, se atribui todo o crime. Gabriel também, o Senhor disse, vai aos bastardos, aos reprobos, aos filhos da fornicação, e os destrói, e destrói os filhos da fornicação. A descendência das sentinelas de entre os homens, traz-os e excita-os uns contra os outros. Faça-os perecerem por mútua matança, pois o prolongamento de dias não será deles. A Miguel, igualmente, o Senhor disse, vai e anuncia seus próprios crimes a Samiasa e aos outros que estão com ele, os quais
têm se associado às mulheres para que se contamine com toda a sua impureza. E quando todos os filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento, cujo efeito dura para sempre, seja completo. Você vê aqui que já tem uma ideia de Deus irado, né? Deus, assim, ele tá puto porque eles fizeram isso, e ele já começa a dar ordem pro anjo Rafael, pro anjo Gabriel ir lá e amarrar e jogar no deserto. E tem até uma passagem, né, da continuação desses capítulos que seguem, fala que eles ficam com medo, eles até falam com o Enoque, para o Enoque intermediar essa relação com Deus, né, porque eles não conseguem mais falar com Deus. E Enoque, ele escreve tanto que Deus fala para escrever, como que os demônios, né, os anjos caídos, passam para ele falar com Deus. Então o livro, basicamente, essa intermediação desse diálogo. Mas você vê a ira dele, né? Vai jogar no deserto para a vida inteira, coloca a pedra na cara para ele não ver a luz. É torturante. É muito, assim, é pesado, né? Você pensar assim, aqui a gente pensa que Deus é somente amor, não sei o que, mas também quando tem que ser pesar efetivo, a mão, né? tem que castigar, não tem onde se esconder, né? Não tem. E assim, é interessante que mostra assim, os anjos, eles têm, né, os sentinelas, eles têm essa noção de que o que eles estão fazendo é muito grave, mas também, assim, eu acho que é um pensamento, eu já tô na merda, né, que é um contra quem tá cagado, então, né, já fez tudo, já pegou e virou contra ele no céu, já desceu todo mundo, aí chega aqui, tem um monte de mulher, começa a se envolver, já tá na merda mesmo, só que mesmo assim, mesmo eles ainda sofrem mais, né, porque Deus, ele vai condenar eles ali num sistema de dor e sofrimento até o dia do julgamento, e especificamente eles, né, o Samiasa e o Azazel. Você vê, né, como que ele lidar com a situação, mas mesmo assim, eles vão, e assim, é o interessante, igual do Lúcifer, o episódio lá das esposas do Lúcifer, o Lúcifer mesmo se envolve com mulheres, ele cai no encanto da humanidade, então assim, ele vai no deserto, ele conhece uma dançarina e ele toma ela, né, essa dançarina, uma mulher humana, pra ser esposa dele. Ela, se não me engano, é a quarta esposa dele. Inclusive, ele já tinha um relacionamento com a filha dessa dançarina. Então, assim, são duas mulheres humanas. E se, por um acaso, Lúcifer tivesse filhos ali com ela, seriam os nefilins também, porque seria filhos de anjo caído com mulheres. Só que não sei, né, como o Lúcifer, ele é o que comanda ali, talvez, eu não sei se cairia numa ideia de nefilim ou já seria um demônio numa escala maior, sabe? Acho que é algo para se refletir. Mas eu acho interessante esse envolvimento que eles têm, porque mostra o ódio que eles têm pela humanidade, em outras passagens, dessa coisa assim de Deus ter dado muita atenção pra gente, Lúcifer ficado puto porque achou a gente medíocre, mas ao mesmo tempo nem os anjos resistiram. Então, assim, não é algo para se questionar, será que a gente é tão odiado assim? Né? Bom, pelo menos as mulheres, pelo que parece, não. E assim, uma parte legal que eu acho que fala assim, é que não lembro se foi o Samiasa ou o Azazel que ensinou, acho que foi o Samiasa, que ensinou para as mulheres a maquiagem, ele foi ensinando as coisas para as mulheres, ele é que, tipo, esse contexto, ele tá passando um conhecimento, né, um conhecimento proibido para uma humana, né, para uma mulher ali, então, assim, já vai ligando uma coisa de mestre e quem tá aprendendo, sabe, quem é o discípulo ali também, e remete muito à ideia de bruxa, né, dessa ligação entre as mulheres com esse sobrenatural, porque, né, o que diz as bruxas, né, numa ideia mais antiga, é essa coisa esse pacto selado, né, deles passarem esses poderes de conhecimento pra gente, e a gente replicar isso na Terra, mas a gente fica com a alma amarrada com eles, né, porque eles passaram esse conhecimento. Então eu acho que já começa a remeter essa ideia de bruxa, e desde então, sabe, esses ensinamentos, que começou a colocar impureza, né, no caso. Eu acho muito interessante, porque é uma origem, né, um pequeno pedaço.
E essa parte da maquiagem eu acho engraçado porque você pode ver também assim como ele ensinou uma coisa para as mulheres ficarem mais belas, né? E Uhum. tipo colocar homens, outro homens Dominar, né? como se pode para ter o homem Você pode como fazer isso, poder ou amor. Pode ser com para várias certeza. coisas, né? Que a gente sabe que uma boa maquiagem é uma coisa assim Não, faz transforma, né? milagre, faz, com certeza. Assim, até não só na questão de envolver, em questão de aparência, num emprego, numa entrevista de emprego, ou no mundo corporativo. Pode falar o que quiser, a aparência ela conta bastante nesse meio, sabe? Querendo ou não, vai estar uma pessoa lá, uma pessoa de terno e gravata, tá, ela vai, né, chamar mais atenção do que uma pessoa que está com uma roupa social, tiver com uma roupa civil, né, no caso. Então, é diferente mesmo essa questão da aparência, que eles dão uma valorizada, né? Imagina o tanto de coisa que eles supostamente ensinaram e a gente ainda não sabe, né? Porque já passou tanto tempo que a gente pode estar usando até hoje como uma maquiagem e outras Ciências, né? coisas, Se né? você, as ciências, eu acho, igual eles falam da astrologia, ai, que ensinou a astrologia. Tem uma passagem do livro mesmo que fala, ai, o tal, é porque eles colocam, é muito interessante, gente. Eu recomendo muito que vocês leiam o livro de Enoque. E fala, tal anjo ensinou isso, tal anjo ensinou aquilo. Ele coloca nome aos bois. E ele vai se referindo a quem ensinou o quê. E é interessante que até na Goécia, cada demônio, né, que está ali na Goécia, ele domina um assunto específico. Então, assim, se você precisa fazer tal, tem para tudo, matemática, para comunicação, tem para tudo. Então, se você precisa de uma coisa específica, você procura aquela entidade. E aí isso demonstra muito no livro de Enoque. Tal espírito, tal anjo, tal sentinela passou esse conhecimento, que era o que ele dominava. É uma história muito bacana, assim, desses seres que supostamente existiram, né? E, assim, eu acho uma das histórias mais legais que tem. E se a gente levar em conta em tudo que a gente ouve, né? Tem livros, tem várias coisas pra gente procurar sobre. Uhum. Sempre tem alguma coisa que remete àquilo. Ah, então isso tem um fundamento. Não é 100%, mas tem um fundamento, né? Sim, com certeza, é muito interessante. Eu adoro dos livros que eu gosto de ler, eu acho que esse é um dos meus favoritos. E é linda a descrição, é muito interessante. E é o quando fala, né? E aí a gente vai até fazer um episódio falando da origem, né, desses sentinela, desses. Eles falam algumas vezes, eles se referem a eles como sentinelas, outro como vigilantes. Então, assim, tem essa diferenciação, mas que a gente vai abordar em próximo episódio, que é muito interessante, vai vendo essa origem divina. E essa guerra celestial, né, que tem toda uma origem, toda uma questão, e que ela acabou tomando uma proporção assim gigantesca, que ao mesmo tempo, como eu falei, né, vou até repetir, ao mesmo tempo que eles odeiam a humanidade, eles se envolveram com ela. Então, Né? assim, é dúbio, né? É uma faca de dois gumes. É uma. Seja. é, Escalão, seja do inferno, do céu, Néflins, anjos, demônio, híbrido de demônio com humano. É sempre interessante coisas assim relacionadas a ambos os lados, né? Que a gente ouve falar há tantos séculos por aí. Uhum. E sempre é bom estar ouvindo. Interessante, e o interessante assim, eu já fui em igrejas quando eu era mais nova e eles não passam isso, pelo menos até então nas que eu fui quando eu era criança, que eu ia lá para pegar nossa avó, eu nunca vi ninguém comentando. Então, assim, é uma coisa que está mais atual. Inclusive, tem um pastor chamado Caio Fábio, que ele quer fazer uma reforma, né, nessa questão evangélica. Eu gosto muito até das coisas que ele fala, que
ele é mais. Ele segue essa linha mais apócrifa. E ele levanta essa questão dos Nefilins, ele tem até livro escrito sobre isso, e eu acho muito interessante, porque nas igrejas, por exemplo, eles não falam sobre os Nefilins, eles não falam sobre a Lilith, é uma coisa que remete mais né, me perdoem quem é judeu, mas estudo mais judaico, assim, e os evangélicos aqui, eles não, parece que não sabem, eu não sei, é uma coisa que não atinge muito eles, né, muito. Embora tenha passagens na Bíblia, mas não é muito aprofundado nos ensinamentos. Né? E outra coisa, né, uma última coisa para eu apontar é que o Samiasa e o Azaziel foram buscados, né? E receberam a pena aí, o castigo, eles fizeram lá. Eles acharam que não ia dar pra ficar pior, mas ficou, né? Com certeza. E você tem mais alguma coisa aí, Má? O que você tem pra gente de filme, ou de livro, música, programa que você passa pra gente aí? Olha, de série tem o Supernatural, né? Através das temporadas aparece. Comentam vários anjos, né? Que a gente chegou a comentar que eles chegam a falar sobre alguns anjos, mostram alguns anjos, né? Na série. E nas últimas 4 temporadas teve esse assunto de Nephilim, né? Que eu não vou dar spoiler, mas tem esse negócio de Nephilim. Tem também metade são demônios que têm filhos com humanos, que tem uma coisa parecida assim. E fica de recomendação, Supernatural é sempre, tem 15 anos, 15 temporadas aí pra você assistir. E aborda muito os assuntos sobrenaturais mesmo. Assunto para dar e vender. E de banda, tem a banda Fields of Nephilim, que é uma banda de rock gótico dos anos 80. Eles têm uma... Eu gosto bastante, assim, o vocal, os instrumentos, a parte musical deles, assim, é muito gostoso. Pra quem gosta assim de rock gótico, tipo Witch Hours, você ouve, é um som gostoso. As letras deles são meio assim, meio pesada, voltada para religião, mas vale a pena para você escutar assim. É um bom, são boas músicas para você escutar assim. Me agrada bastante, então por isso que eu tô recomendando. Bacana. De programa que eu tenho para recomendar, é um programa que eu vi, inclusive, a semana passou na TV, acho que foi na terça ou na quarta, que eu tava assistindo, foi o Alienígenas do Passado, né, que o Eric Von Däniken, ele aborda muito a questão dos alienígenas do passado como deuses antigos, os antigos deuses astronautas, né, e ele coloca essa questão dos nefilins, que ele acredita os vigilantes, né, os sentinelas, eles poderiam ser seres extraterrestres e que vieram aqui e se envolveram com a gente, e aí geraram esses seres híbridos, né? Então eles abordam isso, muito legal ver esse sentido, né? Essa opinião deles numa relação mais extraterrestre, assim. De filme, assim, eu pensei num filme que me veio à cabeça, não é um filme de terror, tá? Mas é um filme que mostra muito uma ideia assim de anjo caído se envolvendo com mulher. É o Cidade dos Anjos, de 97, e é o Kenny Reeves, a gente até falou dele esses dias, né? E ele, o que acontece? Ele é um anjo, é um filme romântico, é pra você que tá numa vibe mais romântica, que quer ficar ali, não, né, sentindo aquela atmosfera mais down. O que acontece? Ele se apaixona, ele vê uma mulher na Terra, ele se apaixona perdidamente por ela, é muito lindo. E o que acontece? Ele tem o livre-arbítrio dele ali de escolher entre abandonar a vida dele de anjo e virar um anjo caído e viver com essa mulher aqui na Terra. E ele faz isso. Ele fica ali o filme inteiro em cima dela, tá, aquele amor, aquela coisa louca. Aí ele abandona, né, a vida dele de anjo e vem pra Terra ficar com ela. Eu não sei, é difícil não dar spoiler no filme de 97, mas o que acontece? Ele se envolve com ela, acontece uma catástrofe lá. Ele como sendo um anjo que caiu e se envolveu com a mulher, se ele tivesse filhos com ela, os filhos dele seriam os Néfilins, né?
Mas acontece situações no filme que interrompe essa fase da vida deles como casal terrestre, né? Então, assim, é um filme bonito de se ver e que mostra mais ou menos como que aconteceu essa paixão entre os anjos e os humanos, né? E um livro que eu tenho para indicar para vocês, que é um livro que eu li, eu comecei a ler, eu não acabei ele, eu tô no meio praticamente, que é o livro que chama Os Néfilins, a Origem. É um livro do Robson Pinheiro. Ele foi, né, no caso, assim, psicografado pelo espírito do Ângelo Inácio. Ó, ele tem quantas páginas? Ah, ele tem mais de 400 páginas. 475 páginas. Mas eu achei ele muito interessante aqui. Eu tô no meio dele, mas começa assim. Ele mostra mais ou menos essa ideia de alienígenas do passado, mostra como se fosse Lúcifer numa nave espacial com os outros espíritos, que seriam esses 200 anjos vigilantes, né, que caíram. Eles estão nessa nave, eles vão acordando, e aí tem esse comandante, né, que supostamente é Lúcifer, e aí ele começa a falar tudo pela mente, né? Ah, e a gente tá descendo, vai comandar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai entrando na mente. Eu tô nessa parte, basicamente, mas mostra uma coisa mais sci-fi, sabe? E eu acho estranho, porque parece um pouco de ficção científica, embora seja um livro espírita, porque ele fala que é psicografado. Mas eu acho muito interessante ele pegar essa abordagem mais sci-fi, sabe? Tá bem interessante. Eu recomendo, eu tô lendo, tô no começo, mas eu recomendo não só porque eu não acabei ele, mas eu já li outros livros dele e são bons, assim, e faz a gente refletir e dá uma outra visão de um ângulo diferente de um assunto, sabe? Então fiquei para vocês de recomendação. Tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente, Mar? Não, eu só gostaria de agradecer a quem ouviu até agora. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.